Bem, boa noite a todos. Então, vamos dar início à nossa conversa de hoje. Hoje nós vamos conversar sobre subsídios anatômicos para o exame neurológico do membro inferior. Rapidamente a gente vai revisar o plexo lombosacral, né? Vamos ver os ramos principais e vamos conversar um pouco sobre a anatomia aplicada das principais lesões neurológicas dos membros inferiores. Bom, todos vocês sabem que o plexo lombar é formado pelos ramos ventrais de L2, L3 e L4, como podemos ver aqui. O que nos interessa aqui é basicamente o ramo femoral. Ele vai entrar na bainha femoral, né, vai entrar lateralmente a artéria femoral e vai inervar essa área aqui de pele do trígono femoral. O cutâneo lateral da coxa, então, ele sai de L2 e L3, e o que ele vai fazer é bastante previsível. Vai inervar, né, a pele da região anterolateral da coxa. Mas vocês devem lembrar bem, né, que na prática, né, quando vocês estavam estudando na peça, ou então quando a gente tem que examinar, né, um paciente, tem que encontrar mais ou menos a topografia desse nervo, a gente vai procurar ali próximo da espinha ilíaca anterosuperior, tá certo? Então, o nervo femoral, tá, é um nervo bastante importante e junto com o nervo seguinte, que vai ser o obturatório, né, vão ser os dois nervos motores mais importantes do plexo lombar. Né? O nervo femoral, ele sai de L2, L3 e L4. Aqui está ele. Né? Ele vai inervar toda a região anterior da coxa. Né? O obturatório, ele também sai de L2, L3 e L4. E eu diria que provavelmente o nervo femoral é mais importante do que o nervo obturatório. Mas o nervo obturatório, obviamente, também tem a sua importância. O nervo obturatório ele vai inervar os músculos adutores. Tá? Ele vai se dirigir, na realidade, para a região medial da coxa. Tanto do ponto de vista motor, para os adutores, quanto do ponto de vista sensitivo, para a pele de parte da região medial da coxa. Aqui por meio do tronco lombosacral, está aqui, né? E ele é formado também pelos ramos ventrais, além de L4 e L5, de S1, S2 e S3. Então vejam que o plexo sacral também é bastante complexo e topograficamente ele vai se localizar anteriormente ao piriforme. Então, né? Plexo sacral. E do plexo sacral vai emergir aquele que é o nervo, provavelmente, não sei se a gente pode dizer que é o mais importante, mas, sem dúvida nenhuma, é o maior nervo do inferior, que é o nervo isquiádico. O nervo isquiádico ele aproveita uma prerrogativa bem interessante, que é carregar dentro de si fibras de todos os níveis que vão formar o plexo sacral. Então, L4, L5 aqui, S1, S2, S3. Todos esses níveis colaboram para a formação do nervo isquiádico. Tá? Então, ele é o maior nervo do corpo, e vocês devem se lembrar da anatomia, né, do segundo período, que desde que ele é formado, ele já tem, correndo na mesma bainha, os seus componentes tibial e fibular comum. Eles correm separadamente, unidos, obviamente, na mesma bainha, mas com individualidade anatômica dentro da mesma bainha. Tá certo? Então, ainda como nervo isquiádico, o componente tibial ele é responsável por boa parte dos músculos da região posterior da coxa. Eu coloquei um asterisco aqui só para lembrar que o componente fibular comum ele só pega a cabeça curta do músculo bíceps femoral. Todo o restante da musculatura do jarrete, da musculatura posterior da coxa, é de responsabilidade do componente tibial do nervo isquiádico. Outros ramos do plexo sacral que a gente tem que comentar são o nervo glúteo superior, né? O glúteo superior tem fibras de L4, L5, S1, tá certo? E vai inervar, lembram, o glúteo superior pega os glúteos menores, né? Então pega o glúteo médio, o glúteo mínimo, mais o tensor da face lata. Então temos aqui, né, o ponto de referência que a gente utiliza, a borda superior do piriforme. Então daqui sai o nervo, sairiam os vasos, que também não estão aqui ilustrados, e aqui nós temos o ramo que vai para o glúteo médio, aqui inervação do glúteo mínimo e aqui inervação do tensor da face lata.
nervo glúteo inferior, logo na sequência aqui, né? O glúteo inferior, então, ele pega o glúteo máximo, né? O glúteo superior pega o glúteo médio e mínimo, e o glúteo inferior pega o glúteo máximo. Então, o glúteo inferior, a gente pode encontrá-lo aqui, ponto de referência, borda inferior do piriforme, e aqui ele inervando o glúteo máximo, que está rebatido aqui e mais para cá. Ok? Cutâneo posterior da coxa, também um ramo bastante importante para a gente, né? Cutâneo posterior da coxa, ele tem origens em S1, S2 e S3, ele vai inervar a pele da região posterior da coxa, que é o que vemos aqui, tá certo? E à direita ali com a área de distribuição dele. E eu resolvi reunir todos os restantes, né, nesse único slide, porque são ramos menores do plexo sacral e que vão se direcionar para um grupo de músculos, né, músculos mais curtos da região profunda da região glútea, né, da parte profunda da região glútea, que são, no seu conjunto, músculos rotadores laterais da coxa. Então, na prática, a gente tem que lembrar que toda essa musculatura rotadora lateral da coxa, né, que são esses músculos profundos aqui da região glútea, eles são inervados por ramos do plexo sacral também. Então, vamos lá. Plexo lombar, o que tem de mais importante ali é o femoral e o obturatório. Plexo sacral, a gente tem os dois glúteos, né, e a gente tem o isquiádico com seus componentes tibial e fibular. Então, vamos seguir adiante e vamos passar um pouquinho aí para algo próximo de um exame neurológico. Então, a gente vai, depois dessa apresentação aqui, a gente vai mostrar um filmezinho de exame neurológico e, em seguida, a gente vai para a sessão de perguntas. Então, vamos seguir aqui a partir dos nervos. E eu selecionei justamente esses 6 nervos para a gente dar uma ênfase maior, né? Os dois glúteos, superior e inferior, né? O obturatório, o femoral e o isquiádico, com seus componentes tibial e fibular. São os nervos mais importantes aí, são os nervos que a gente deve direcionar uma atenção quando a gente está fazendo o exame neurológico do membro inferior, né? Então, o glúteo superior, bem visível aqui, à direita, ele vai ser responsável pela inervação de 3 músculos importantes aí da região glútea, que são o glúteo médio, que vemos aqui, rebatido, o glúteo médio aqui, o glúteo mínimo aqui e o tensor da fáscia lata mais lateralmente, né? E eu gostaria de enfatizar aqui, falando de glúteo superior, do nervo glúteo superior, enfatizar a inervação do glúteo médio e do glúteo mínimo e enfatizar o papel que esses dois músculos têm numa ação que é bastante importante, que é a abdução da coxa, ok? Vocês conseguem compreender isso? Se eu estiver, então, com os dois membros apoiados, eu posso optar por fazer abdução de uma coxa ou da outra coxa, ou eu posso usar essa musculatura que está aqui, né, para uma ação que ela passa despercebida, mas ela é extremamente importante na marcha normal. Então, de uma forma geral, embora haja alguma sobreposição, quando um membro inferior está apoiado, o outro está oscilando. E quando o outro membro inferior toca o chão e se apoia, o outro oscila. E assim ocorre a marcha. Então, tanto o glúteo médio quanto o glúteo mínimo, nessa ação de abdução da coxa, eles são extremamente importantes por uma razão. Então, vejam aqui. Aqui à esquerda, nós temos esse membro apoiado, tá certo? E quando esse membro se apoia e o outro membro e o outro pé deixa de ter apoio no chão, a tendência seria que a pelve caísse para o lado que não está apoiado. E isso só não ocorre por causa da ação do glúteo médio e do glúteo mínimo, tá? Então, aqui, obviamente, não vai acontecer a
abdução dessa coxa aqui, porque esse membro está apoiado no chão, tá? Mas a ação deles vai fazer com que a pelve não caia para o outro lado, vai fazer com que a pelve se mantenha numa posição mais ou menos horizontal e seja possível progredir esse pé ou esse membro todo para frente sem arrastar o pé no chão. Mas a partir do momento em que eu tenho ou uma paralisia ou uma paresia, uma fraqueza dessa musculatura glútea média e mínima aqui, o que acontece? Eu estou com esse membro aqui, estou com esse pé apoiado no chão e esse pé aqui está oscilando. Como essa musculatura está fraca, a pelve cai para o outro lado. Se a pelve cai para o outro lado, a tendência seria que aqui houvesse um arrastamento, tá, do pé. Ou o paciente vai tentar compensar isso jogando o tronco para esse lado aqui, para evitar, para compensar, melhor dizendo, a queda da pelve para aquele lado que é um lado oposto da musculatura que está enfraquecida. O nervo glúteo inferior, né, ele acabamos de vê-lo também, ele está por aqui, ó, nervo glúteo inferior, origem de L5, L5, S1, S2, e mais uma vez aqui, sempre lembrando, sempre bom lembrar, borda inferior do piriforme, né, inervando quem? Inervando o nosso amigo aqui, glúteo máximo. Então o glúteo máximo ele faz a extensão da coxa, ou se a coxa estiver fixa, ele faz a extensão da pelve sobre a coxa, ok? Mas o que acontece quando há uma fraqueza ou uma paralisia do glúteo máximo? Desse lado aqui, tá? Lado direito. Então vamos pensar, o glúteo máximo ele faz o quê? Ele estende a coxa sobre a pelve, ou vice-versa. A partir do momento que eu tenho esse músculo aqui agindo com menos força ou mesmo incapaz de se contrair, a partir do momento em que eu fletir a pelve sobre a coxa, eu vou precisar do glúteo máximo para não deixar essa flexão ocorrer, tá certo? Então a tendência no paciente que tem fraqueza do glúteo máximo ou mesmo paralisia do músculo glúteo máximo é assumir essa postura aqui de hiperextensão. Como já vimos, ambos L3 e L4, ele está aqui, tá? E ele vai ser responsável pela inervação de quem? Vocês sabem muito bem, né? Toda a região medial da coxa, né? Os adutores, longo, curto, magno, sendo magno a parte adutora, mais o grácil que está aqui. Tá? Além disso, pega o obturador externo. Então, quando a gente examina esse paciente, por exemplo, a gente coloca ele deitado de lado, né, e pede para ele, você não vai chegar para um paciente e falar para ele, faça a adução da coxa. Não, você vai falar assim, olha, empurra essa minha mão para baixo. Ele está deitado em decúbito lateral aqui, né? Quando você quer testar o movimento de uma articulação, sempre fixe, né, a parte proximal para que você tenha realmente a avaliação desse movimento que você quer. Então você vai dizer para ele, ó, empurra a minha mão para baixo, junta esse joelho com outro joelho que está embaixo. E é o que ele vai fazer. Uma outra forma de fazer esse exame é fazer isso daqui, com o paciente sentado, pedir também para ele fazer a adução, né? Junta os joelhos. Primeiro separa os joelhos, ele está vendo os abdutores. Agora junta os joelhos, está vendo a ação dos adutores. Okay? Então lembrando, o nervo femoral, ele pega boa parte da loja anterior da coxa, né, pectíneo, ilíaco, sartório, ilíaco até um pouquinho acima, né, do ligamento inguinal. Lembrando lá que o psoas maior ele tem a sua inervação também por ramos do plexo lombar, aliás, acima do plexo lombar, né? E tanto ele quanto o ilíaco eles ajudam aqui na flexão da coxa. Mas o quadríceps é o músculo principal da região anterior e eu acho que a gente pode, de uma forma conveniente também, depois de lembrar da parte sensitiva, né, que é pelo cutâneo medial intermédio da coxa e pelo prolongamento dele, que é o nervo safeno, volto a dizer até aqui a articulação metatarso-falângica do hálux, do primeiro dedo, face medial do pé, né, que é a parte sensitiva dele, né, sensibilidade na região anterior medial da coxa, sensibilidade na região medial da perna e medial do pé até aquela articulação que citamos. Além disso,
vamos enfatizar bem a parte motora relacionada com o nervo femoral. Então, acho que a gente pode colocar o quadríceps como o músculo principal inervado pelo nervo femoral, né, e responsável pela flexão da coxa. Volto a dizer, se a lesão for abaixo do ligamento inguinal, né, a gente ainda pode ter flexão da coxa por causa da integridade do nervo do músculo ilio-psoas lá em cima, né, do psoas maior e do ilíaco, tá? Mas a extensão da perna ela estará irremediavelmente comprometida, já que o quadríceps, por meio do seu tendão aqui, né, tendão patelar, ele vai ser o exclusivo responsável pela extensão da perna. Decúbito lateral, né? Você imobiliza essa parte aqui, você quer testar o movimento nessa articulação, e aí você pede para o paciente que empurre a sua mão para frente. O para frente dele é em direção, né, ao joelho, esse movimento aqui. E é aí que você vai testar o movimento aqui, e depois você pode testar o movimento de extensão da perna nesse nível. E, finalmente, nervo isquiádico com seus dois componentes, componente tibial e componente fibular comum. O isquiádico ele sai de L4 L5, mais S1, S2, S3, sendo que o tibial pega todos esses níveis de L4 a S3 e o fibular comum ele pega de L4 até S2. Então, temos aqui a figura do nervo isquiádico, né, a região posterior da coxa. Já vimos lá em cima, né, ele emerge, melhor dizendo, perto da borda inferior do piriforme. Aqui não temos piriforme, então nós o vemos desde a origem aqui no plexo sacral, vem pela região posterior da coxa, sempre lembrando, né, os dois componentes já individualizados dentro da mesma bainha, e mais embaixo, mais distalmente, na região na região poplítea, na fossa poplítea, ele se divide nos seus dois ramos terminais, o tibial e o fibular comum. Então vamos falar de cada um desses componentes. Então, ainda como isquiádico, né, se a gente analisa o componente tibial do nervo isquiádico, ele vai ser responsável por boa parte da inervação da loja posterior da coxa. Tá? A única exceção é a porção curta do bíceps femoral. Então, semitendíneo, semimembranáceo e a porção longa do bíceps femoral, que é a porção mais importante, todos eles são inervados pelo componente tibial, ainda como nervo isquiádico. Então, na loja posterior da perna, essa é a loja mais importante aqui, que vai ser inervada pelo nervo tibial. Então, toda a loja posterior da perna, sejam os músculos superficiais, o tríceps sural, sejam os músculos profundos, né, são todos inervados pelo nervo tibial. E é muito simples a gente analisar o que os músculos da loja posterior da perna vão fazer. Bom, tudo bem, o gastrocnêmio ele atravessa a articulação do joelho, então ele ajuda na flexão do joelho. Mas vamos dali para baixo, né? O tríceps sural, por meio do seu potente tendão do calcâneo, ele vai ser um importantíssimo flexor plantar. Depois a gente vai comentar melhor qual a importância da flexão plantar íntegra para uma marcha normal. Então, a flexão plantar é uma ação absolutamente óbvia, tá? E a flexão dos dedos também vai ser uma ação absolutamente óbvia. Então, flexão plantar pelo tríceps sural com a ajuda do tibial posterior e os flexores longos do hálux e dos dedos, promovendo a flexão dos dedos, que também vai ajudar quando a gente quer, por exemplo, ficar na ponta do pé. Tá? Do ponto de vista sensitivo, também tem uma contribuição aqui para a formação do nervo sural, né, pelo nervo cutâneo medial da perna, que se junta com o comunicante fibular, que é ramo do fibular. Mas ainda seguindo o tibial, né, tibial mais embaixo, ele vai se dividir nos seus ramos terminais, plantar medial e plantar lateral. Tá? Então, plantar medial e plantar lateral, eles vão inervar cada um. Aqui temos um resuminho, né, com o que cada um deles vai fazer, né, com os músculos inervados por cada um deles, mas
Eu acho que, do ponto de vista de exame neurológico, a gente pode simplificar muito, comentando que o nervo tibial, em última análise, o nervo tibial, por meio dos seus ramos terminais, plantar medial, plantar lateral, ele vai ser responsável pela inervação de toda a musculatura intrínseca da planta do pé. Então, colocando esse resuminho aqui do nervo tibial, né? Loja posterior da coxa, ainda como componente do isquiádico, né? Então, extensão da coxa e flexão da perna, são músculos biarticulares. Loja posterior da perna, né? Toda a loja posterior da perna, fazendo então ajudando um pouquinho a flexão da perna, mas principalmente para baixo, flexão plantar, flexão do hálux e dos dedos, e aqui a musculatura da planta do pé, responsável pelos movimentos dos dedos dos pés, movimentos de flexão, movimentos de abdução e movimentos de adução. Os movimentos de extensão, obviamente não, porque eles dependem da musculatura que está à frente, da musculatura que está na loja anterior, que pertence a um outro nervo que vamos ver agora, né? Vamos ver daqui a pouquinho. Então, mais uma vez aqui o nervo tibial, aqui, ele perfurando aqui, né? Um hiato tendíneo aqui, passando bem profundo aqui. E nessa região aqui, ele particularmente é suscetível a lesões, ele está passando muito próximo aqui da diáfise da tíbia e muitas vezes em fraturas de diáfise da tíbia a gente pode ter lesão do nervo tibial, nesse nível aqui onde ele está mais próximo, tá certo? Nesse nível aqui. E aqui ele continuando, né? Mais embaixo, passando no recesso retromaleolar posterior, tá certo? E acompanhado aqui dos vasos tibiais posteriores. E aqui embaixo a gente consegue ver a distribuição do plantar medial, do plantar lateral. E aqui a sensibilidade também, né, do plantar medial, do plantar lateral. Então, é uma forma da gente testar isso, né? Pedir para o paciente ficar na ponta dos pés, né? Se ele tem lesão do nervo tibial, ele não consegue fazer isso. Você pode pedir para que ele faça um pé de cada vez, você pode pedir para ele se apoiar, né, numa das pernas somente, deixar o outro pé fora do solo e fazer esse movimento. Ó, fica na ponta dos pés. Então, esse daqui é uma forma bastante eficiente de testar a integridade do nervo tibial por meio da inervação da musculatura posterior da perna, que é uma importante fator aqui para ajudar essa flexão plantar. Aqui é a mesma coisa. Então, fibular comum, né? Fibular comum lá em cima, ainda como componente do nervo isquiádico. Uma contribuição bem modesta, apenas com a porção curta do bíceps femoral, ainda ali naquela região ali da cutâneo lateral da perna e o comunicante fibular, que vai acabar dando o nervo sural. Nervo sural esse, que vocês devem lembrar, né? Ele acompanha a veia safena parva, ele vai passar lá embaixo, mais distalmente, posteriormente ao epicôndilo lateral. Ele vai ser responsável pela inervação daquela facezinha lateral do quinto dedo, toda aquela face lateral do pé, né? Então, é um território de inervação sensitiva cutânea bastante restrito, uma faixa bastante estreita, o que faz com que o nervo sural eventualmente possa ser utilizado como um nervo para, sempre que você precisar de uma biópsia de nervo, você pode recorrer ao nervo sural, porque é um nervo superficial, um nervo fácil de ser encontrado, ele vai ser encontrado com uma relação próxima com a veia safena parva, né? Existem algumas doenças, né, doenças sistêmicas que cursam com neuropatia periférica, e muitas vezes você tem um quadro de neuropatia periférica que não é muito claro, o diagnóstico não é muito claro. Então, eventualmente, você tem que lançar mão de uma biópsia de nervo periférico, né? Temos um patologista aqui, né, no grupo, professor Albino, deve ter bastante experiência com isso, e ali você fazendo essa biópsia do nervo periférico, que nervo você vai eleger? Você vai beliscar um femoral lá em cima? Vai beliscar um mediano? Obviamente não. Vamos beliscar o sural, que ele, digamos assim, vai fazer um pouquinho menos de falta, né? Um pouquinho mais embaixo, então, o nervo fibular profundo, né? Ele vai se dividir o nervo fibular comum, ele vai se dividir em fibular profundo e fibular superficial.
Fibular profundo é responsável pela loja anterior da perna, são aqueles 4 músculos, né? O tibial anterior, o extensor longo do hálux, o extensor longo dos dedos, fibular terceiro com uma expressão anatômica bem mais limitada. E aqui, vamos enfatizar aqui, o que esses sujeitos aqui vão fazer. Tibial anterior, dorsiflexão do tornozelo, dorsiflexão do pé. Ele é responsável por manter o pé, a ponta do pé elevada, né? Se a gente está com o pé fora do chão. E os extensores, obviamente, vão estender hálux e dedos. O fibular superficial, assim, ainda tem alguns músculos curtos do dorso do pé, com uma importância anatômica também bem limitada. O fibular superficial é o responsável pela loja lateral da perna, leia-se fibular longo e curto, que são responsáveis pela eversão do pé. Então, quando a gente pensa em fibular comum, a gente pensa em fibular profundo e fibular superficial. Quando a gente pensa em expressão em termos de movimentos, acho que a gente tem que olhar não só para a eversão do pé, mas principalmente para o que a loja anterior da perna vai fazer. E aí a gente tem que se lembrar que fibular comum, fibular profundo estão relacionados com a dorsiflexão do pé e com a extensão do hálux e dos dedos, tá certo? Isso, para termos de exame físico, é bastante importante. Então, temos aqui o nervo fibular comum, se dividindo em fibular profundo aqui na frente, e fibular superficial aqui mais lateralmente. E aqui temos uma relação anatômica bastante importante com o colo da fíbula. É um ponto, mais uma vez, um ponto onde o nervo fibular profundo ele estará particularmente vulnerável a lesões, né? Aquilo que a gente falou na semana passada, sempre que o nervo ele passa perto de uma estrutura mais dura, entre aspas, perto de um osso, por exemplo, ele tem a possibilidade de ser lesionado. Temos alguns exemplos ali em termos de membros superiores. Então, aqui é um ponto onde a gente tem um risco de lesão. E como é que é o risco clássico aqui? Obviamente, geralmente são traumatismos fechados, traumatismos diretos sobre essa região. Uma forma clássica, né, de se lesionar o nervo fibular comum é um impacto lateral por para-choque de veículo. O para-choque ele fica mais ou menos nessa altura na maioria das pessoas de estatura média, estatura mediana, em torno de 1,60 m, 1,70 m, mesmo 1,50 m, né? Então, um golpe lateral nessa região aqui é capaz de produzir uma lesão fechada e lesionar o nervo fibular comum, com as consequências funcionais que já comentamos e vamos passar a comentar aqui, né? E no final, eu já disse, a gente vai fazer um resuminho. Então, essa daqui é a famosa marcha escarvante, né? Por quê? Fibular comum e fibular profundo, eles vão inervar os músculos da loja anterior que fazem a dorsiflexão do pé. A partir do momento que eu estou caminhando, esse pé está apoiado no chão. E esse pé aqui passa a oscilar, ou seja, eu tenho que colocar aquele pé para frente para dar o próximo passo. Ninguém fica andando levantando muito o pé ou o joelho. Geralmente a gente passa com o pé bem rente ao chão e a gente aprende a fazer isso de uma forma que a gente nem pensa mais para fazer isso. Ninguém pensa para andar. A gente aprendeu a andar um dia e a gente simplesmente faz isso de forma automática. E é óbvio que quanto mais econômico você for na sua caminhada, ou seja, quanto menos energia você gastar para deslocar a sua massa, né, por uma distância D, melhor. Né? Mais econômica vai ser a sua marcha e, obviamente, quanto menos você levantar o pé, menos energia você gasta. Mas, nesse caso aqui, o que acontece? Para não levantar muito o pé, você tem que lançar a mão dos dorsiflexores para manter o pé na posição horizontal. Como você tem lesão do fibular comum e do fibular profundo, esse pé cai. Tá? Como o pé cai, a ponta do pé vai arrastar no chão. Então, para não arrastar a ponta do pé no chão, o paciente ele acaba fletindo um pouco mais e levantando um pouco mais o joelho. Então, flete aqui para levantar um pouco mais o joelho, para evitar que a ponta do pé caído arraste no chão. Tá? Então, essa marcha chama-se marcha escarvante ou marcha do pé caído. Ok?
É isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Então vamos passar um filmezinho aí de exame clínico do membro inferior e eu vou interromper agora a gravação, desejando aí boa noite a todos.